Olá pessoal, tô aqui novamente no Honkai Star Rail e eu queria estar comentando um pouquinho sobre a Fu com vocês nesse vídeo. Eu acabei pegando ela aqui na minha secundária e tô upando ela ainda, então basicamente eu vou pôr aqui pra farmar e vou conversando com vocês um pouquinho a respeito de se a personagem tá desempenhando bem a sua função, mesmo E0 e sem o seu cone assinatura. Basicamente a Fu ela é uma personagem que, na minha opinião, E0 ela funciona bem, funciona ali, faz o papel dela, sem o cone, sem o Eidolon 1, mas basicamente fica nisso, tá? Não me levem a mal, a personagem não é ruim, ela é uma personagem muito boa mesmo. Mas eu acho que sem o seu cone e sem o seu Eidolon 1, ela é isso, uma personagem boa. Por quê? Ela desempenha dois papéis ali basicamente em um, tá? Que eu vou classificar como uma suporte defensiva e uma suporte buffer. Porém, sem o cone assinatura dela, ela não funciona muito bem como a única personagem defensiva ali, como por exemplo seria um Luosha, que é um healer, ou um Gepard até mesmo, que consegue com seu escudo absurdo carregar um time sendo o único suporte defensivo. Ela consegue também, muitas vezes ela vai levar a batalha sendo a única suporte defensiva ali e vai correr tudo bem, mas não é tão consistente como esses outros personagens que eu falei. Vai ter vezes que alguém do time vai morrer ou que ela vai acabar morrendo, talvez por não pegar ultimate ali e receber muito dano de uma vez. Então acaba que sem o seu cone assinatura para dar realmente uma recarga muito boa para ela estar ultando mais vezes e pegando ali o reset, né, da sua cura, e também curando o time todo nas viradas de wave de inimigos. Isso acaba tornando ela muito mais sólida como uma suporte healer e até mesmo como uma buffer, já que o cone assinatura dela aumenta o dano causado pelo time. Então acaba que se você não tem o cone, ela faz bem ali o papel dela, mas ela não é excelente, tá? Não é tão confiável como um Luosha da vida, por exemplo, como healer. E sem o seu Eidolon 1, ela também acaba não desempenhando de forma excepcional o papel de buffer. Porque no seu Eidolon 1, ela faz, sempre que ela ativa ali o campo, ela dá todos os buffs ali de redução de dano, compartilhamento de dano, aumento de vida. E ela ainda passa, ela dá também, né, a chance crítica, e agora com o Eidolon 1 ela passa a dar 30% de dano crítico pro time. E isso é muito forte porque vai ser praticamente full time esse buff, porque é muito fácil manter o campo dela ativo. Gasta um ponto de perícia ali e você simplesmente vai dar 30% de dano crítico pro time todo. Isso é muito forte. Até suportes como a Bronya, por exemplo, né, que passa dano crítico, ela não consegue manter o tempo todo com muita facilidade. Mesmo quando você entope ela ali com recarga de energia, ela ainda assim vai demorar um pouquinho, você vai ficar 1, 2 turnos, talvez até 3, sem ter o buff de dano crítico. Já a Fu não, ela vai manter esse buff com muita facilidade. Então o Eidolon passa a transforma ela em uma suporte buffer muito forte também. Porque sem o Eidolon basicamente ela funciona bem como uma suporte buffer mais pro Blade, né? Porque ela vai aumentar a chance crítica, que é bom para qualquer personagem DPS, mas basicamente se você tem um DPS bem buildado, ele já vai ter ali seus 70 ou pelo menos 60% de chance crítica. Então acaba que esse buff é bom, mas não é tão necessário. Em conteúdos como Universo Simulado também você já vai às vezes até passar o 100% de chance dependendo das bênçãos que você pega. Então a chance crítica ali é um bônus, mas não é tão necessário. O que realmente mais ajuda é a redução de dano e pontos de vida, que aí sim os pontos de vida ajudam muito o Blade, porque ele escala o dano dele diretamente com o HP. Então pro Blade ela é sim uma support buffer muito boa, mesmo sem o seu E1. Já para outros personagens acaba que ela desempenha realmente mais a função de suporte defensivo, né? Trazendo ali o aumento de vida para dar realmente uma sobrevivência, a redução de dano, a resistência a controle negativo ali, seja dots ou stun, né, congelamento. Então o E1 para ela ser uma suporte buffer também é bem necessário. Acaba que
Então, sem o E1 e sem o cone assinatura, basicamente qual que é a função da personagem? Ela não vai ser tão sólida como uma suporte defensiva ali. Normalmente você ainda vai querer levar ela com um healer para ter mais consistência. Você não vai levar ela unicamente para buffar o time, porque sem o E1 ela não tem buffs tão interessantes visando o aumento de dano para um DPS, né, como uma Ting Yun ou uma Bronya da vida. Então, o que ela vai ser ali free to play, basicamente? Ela vai ser uma personagem facilitadora para sua conta. É assim que eu enxergo ela, pelo menos no E0, tá? Eu ainda assim acho que vale muito a pena você pegar a personagem, justamente por ela ser essa facilitadora incrível que ela é. O que ela vai estar fazendo então? Basicamente, em um universo simulado da vida, que é um conteúdo que não exige tempo, né? Você pode levar o tempo que você quiser. O maior desafio até agora que veio com o enxame é realmente você ficar vivo. E ela vem trazendo essa função de manter seu time vivo com muita facilidade. Se você coloca um healer e ela, pode ser qualquer healer, até mesmo a Natasha, né? Que é a healer mais inconsistente agora com a chegada da Lynx. Ainda assim o seu time não vai morrer, porque a Fu Xuan não deixa, tá? E isso é muito quebrado, porque você pode agora fazer com muita tranquilidade esse tipo de conteúdo no automático, tá? Coisa que antes você não ia poder, né? Porque o time ia acabar morrendo. A não ser que talvez você tivesse o Gepard. O Gepard também consegue desempenhar essa função de ser um facilitador muito bem, né? Agora, em conteúdos como as Memórias do Caos, que são conteúdos mais difíceis e aí sim exigem tempo, ainda assim, se você já está em um momento mais avançado na sua conta, talvez você também consiga fazer no automático. Caso o seu DPS já esteja bem forte, se você coloca o seu DPS um buffer e, por exemplo, coloca ali o healer e a Fu Xuan, você também vai conseguir passar esse conteúdo no automático com muita tranquilidade, porque às vezes o problema não é nem o dano, né, o tempo que você leva para fazer, mas sim manter o seu time vivo. E com a Fu Xuan você não vai mais ter esse problema. Aí se no outro time você coloca ali, tenha, né, o Gepard, por exemplo, você coloca o Gepard e outro healer, você passa as Memórias do Caos no automático também com muita tranquilidade. Isso aí sana também até uma dúvida que algumas pessoas têm, né, de, por exemplo, eu tenho o Gepard já, será que vale a pena pegar a Fu Xuan? E vale sim muito a pena, porque aí você vai ter seus dois personagens defensivos que são muito fortes, né? São personagens diferentes, mas basicamente ambos têm a mesma função ali, que é manter o seu time vivo. E aí você já vai ter um para cada lado, podendo então fazer com muita consistência as Memórias do Caos no automático. Então, finalizando aí basicamente, eu acredito que para ela desempenhar de forma excepcional tanto o papel de healer quanto o papel de buffer, você tem que sim investir um pouquinho mais na personagem, tá? Mas mesmo free to play ali, E0, sem cone, ela vai funcionar muito bem, mas aí ela entra com esse intuito que eu tô comentando, tá? Que vai ser mais uma facilitadora do que realmente uma healer ou uma buffer. Agora, se você tem tiros ali para pegar talvez o cone ou o E1 e gostou da personagem, eu recomendo muito que você invista mais nela, porque ela é muito forte, tá? Se você vai realmente atrás ali de pegar o cone ou pegar o ídolo 1, é uma diferença muito grande, é um aumento de força considerável na personagem e vale muito a pena, tá? Personagens de suporte nesse jogo são muito relevantes, eles basicamente não envelhecem mal, como por exemplo um DPS que você pegou o Jing Yuan e depois veio o Blade, poxa, o Blade tá mais forte, então fiz mal de pegar o Jing Yuan porque ele envelheceu mal. Basicamente aqui não, peguei a Silver Wolf, ela sempre vai ser relevante, tanto para dar debuffs quanto para incluir fraqueza elemental. Peguei o Luosha, veio outro healer, mas poxa, o Luosha ainda é muito relevante porque ele limpa, ele cura basicamente sem gastar um ponto de perícia, ele remove buffs do inimigo. Peguei a Fu, vai vir outro personagem agora que dá escudo, tá? Mas a Fu Xuan, ela mantém seu time vivo ali, ela reduz o dano, aumenta o HP, em times de Blade ela vai ser sempre muito boa.
Ah, eu tenho o cone dela, então eu posso usar ela como healer e encaixar outro personagem buffer no lugar ali que eu usaria 2 defensivos. Então, personagens de suporte são personagens que nunca envelhecem nesse jogo, tá? Você sempre vai poder estar utilizando. Eu mesmo sempre utilizo a Silverwolf, sempre utilizo o Luosha, mesmo tendo Bailu. Eu pretendo pegar o Gepard lá nos tiros garantidos do banner normal, mas ainda vou utilizar o Luosha porque ele é incrível, é muito forte. Então, personagens de suporte eles sempre valem muito a pena, tá? Diferente de DPS, por exemplo, um Danheng da vida valeu a pena porque ele tá ridiculamente quebrado. Mas também não é certeza que não vai vir um personagem que supere ele, gastando talvez até menos pontos de perícia. Então, basicamente o vídeo é esse, tá? A personagem tá sim funcionando muito bem, ela é muito forte, mas como eu falei, se você investir um pouquinho mais, ela fica ainda melhor, mas ali é zero, free to play mesmo, ela também vai fazer um bom trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí nos comentários se vocês concordam, talvez a opinião de vocês a respeito dessa personagem.